E aí, pessoal, como é que está a qualidade de som agora? Acredito que esteja um pouco melhor. A gente pode então iniciar o nosso comentário de fechamento. Tá? Temos aí na tela então o gráfico da Petrobras. A gente inicia nosso comentário de fechamento nesse dia que acontece a semana do trader, né? Toda essa semana, como propriamente diz o nome do evento. Quem apresenta para vocês o comentário de fechamento é Fábio Figueiredo, Vlad. Vou apresentar de cara já o call do dia de hoje, o mais rápido possível, o mercado já está fechando. Petro 4 é o call de compra, foi postado há pouco no LS Live. Né? O mercado vai deixando um candle de reversão fora das bandas. O ponto de entrada aconteceu em R$ 17,50. O stop está 4,41% afastado do ponto de entrada, né? 10% da média da volatilidade, ou seja, em 16,73, abaixo do número redondo 16,75. E a realização parcial fica projetada então para R$ 18,28. Ok? Então, esse é o call do dia de hoje. Petro 4 se enquadra no setup 3, trade contra a tendência do método Leandro. Tá? Jóia. Então, passado o call para vocês. Né? Só um minutinho. Bom, então a gente pode avaliar a situação de Ibovespa nessa terça-feira, aonde o mercado confirma a perda do suporte aqui do patamar de 51.400 pontos. Toda essa zona aqui de suporte que o mercado vinha respeitando no mês de outubro, novembro, foi hoje consolidada, foi perdida. O mercado agora abre espaço para buscar a próxima faixa de suporte, que se localiza agora aqui no fundo do comecinho do mês de agosto, que fica na faixa dos 49.500 pontos. Né? Lembrando que esse patamar aqui de 49.500 pontos era uma antiga resistência que já foi testada como suporte. E assumindo que aquela nossa contagem de ondas de Elliott, né, seja aqui uma onda 1, tá? Aqui uma onda 2, aqui todo esse movimento sendo uma onda 3, mesmo que o mercado venha até a faixa de 49.500 pontos, nós estaríamos ainda dentro de uma 4. Né? O mercado simplesmente não pode passar para baixo do topo da 1. Aí isso aqui não seria uma 1, isso não seria uma 2, e nem isso seria uma 3. Nós teríamos uma onda ABC, e toda essa movimentação negativa aqui de prazo maior seria retomada. Né? A gente retomaria então a tendência de baixa primária e não estaríamos perto de reverter a tendência de baixa primária. Tá? Nós temos então o mercado perdendo suporte no curto prazo, abre espaço para buscar o próximo em 49.500 e a resistência agora fica mais importante, né, no fundo perdido em 51.500 pontos. A gente inclusive pode até traçar aqui um canalzinho de baixa e esperar o mercado trabalhar dentro deste canal no atual cenário, né? Cenário que foi dado hoje com volume um pouquinho abaixo da média, embora ontem a gente teve um volume mais importante quando o mercado deu o sinal de ignição para esse movimento de baixa. Tá? Eu aproveito e coloco os papéis que são destaques aí no dia de hoje. Antes disso, eu posso colocar aqui o call que também foi dado pelo método Lauro, né, que foi PDGR3. Lauro, então, trabalhando um call na perda do suporte aqui em R$ 1,64. Tecnicamente, o mercado abre aí uma simetria, um cenário negativo, porque perde-se a mínima histórica. Né, e, tecnicamente, então, o mercado cai no abismo. Não temos suportes próximos agora em PDG, que perde mínima histórica dentro de tendência de baixa. Alguns papéis aí foram destaques, além da Petro 4, né, que gerou então um trade contra a tendência. A própria Petro 3 também tem a mesma característica. Né? Tem a mesma característica de trade, qualquer papel poderia ser trabalhado, aqui só teria que ser ajustado o stop
por conta da volatilidade diferente de Petro 3. A gente pode colocar a situação de ALSC3, que testa um fundinho anterior, né, testa o suporte colocado aqui em R$19,20. Caso o mercado perca esse patamar de suporte, abre esse espaço para o mercado buscar o próximo suporte, que inclusive é um ponto mais importante de suporte, que é a mínima do ano, localizado lá em R$18,17,95. Ok, a LC3. BBDC4 é um papel que no dia de hoje acionou um ponto contínuo. Percebam que o mercado testou aqui a média móvel de 21, perdeu a mínima, abriu espaço para buscar o suporte mais próximo, que estava em 29,45. Né? Percebam como era uma zona que já havia sido testada em outras circunstâncias como resistência. Era uma importante resistência, foi testada como suporte e hoje está sendo testada novamente como suporte. Caso o mercado perca esse patamar, abre esse espaço para o mercado buscar o próximo. O suporte mais importante fica lá em R$26,80, que é o fundo aqui os fundos do mês de agosto. BISA 3 também vai perdendo o fundo anterior, perdão, a favor de uma tendência de baixa, afastando bastante esse gráfico. A gente percebe que esse fundo aí que está sendo perdido em BISA é nada mais nada menos que o fundo histórico. A gente pode colocar um gráfico aí mais afastado e entender o seguinte, né? Perceber que o mercado ainda está afastado da linha de retorno desse canal de baixa de longo prazo, o que demonstra então bastante espaço para o mercado cair. É um papel que vem numa forte tendência de baixa, provavelmente o call aqui do Lauro não foi dado por conta de limitações de aluguel. Todo o setor de construção aí gerando sinais negativos. Cirela também perdeu uma faixa de suporte, caminha para o próximo, lá na faixa dos R$14,60. BRML3 testa um patamar de fundo anterior em R$17,71, que é a mínima do ano. A perda desse patamar abre espaço para o mercado evoluir até o próximo suporte mais importante, que fica lá na faixa dos 15. Ok? Então essa é a BRML3. Vai por hora testando o suporte, o patamar ainda não foi perdido. Braskem, BRKM5, segue em tendência de alta. Né? Hoje vai deixando um candle de reversão, testando topo anterior. Né? Lembrando que a Braskem trabalha aí dentro de um canal de alta. Esse canal de alta sendo testado, tendo a sua linha de retorno testada. Lembrando que aqui o FR de 14 períodos já demonstra aí uma divergência. E se nós traçarmos a mesma, ver se a gente consegue fazer a mesma coisa no indicador, o mercado está indo um pouquinho longe, né, da linha de tendência no indicador, embora essa linha aqui mais curta, no preço, né, o indicador já perdeu. Minto, não perdeu ainda, está próximo e querendo perder hoje, né? Então isso aqui seria um Advanced Breakdown, o que sinalizaria a possibilidade do mercado evoluir até a linha de tendência de alta secundária, né? Que é o canal que está aí desenhado em vermelho. Cosan foi um papel que a gente colocou no LS Live como destaque no dia de hoje. O mercado abriu um gap de baixa, com o volume projetado acima da média. Observou-se então aqui no gráfico intraday a possibilidade de trade, né? Só não ficou muito fácil de operar aqui o que seria o primeiro movimento, né? O primeiro movimento, o objetivo ficou traçado aqui e o mercado não acabou gerando um day trade decente, mas para swing trade poderia ser interpretado uma venda, né? O problema é que esse afastamento de 6% da média da volatilidade, da média de preços, supera os 30% da média da volatilidade, o que pelo método Leandro impede uma operação, mas tecnicamente o mercado abre espaço para buscar os 39,30, que é a mínima de agosto. Iridium 3 também testou uma faixa de suporte aí do 7,80, perda do 7,80 joga o mercado para R$ 7,45, papel que trabalha em tendência de baixa. Petro 4 a gente já colocou, e Sabesp, né? Sabesp 3 hoje abriu um gap de baixa, testando uma zona de suporte aqui no patamar de R$ 22,80, né? Patamar que foi testado já como resistência, como suporte, e hoje
o mercado testa novamente como zona de suporte. A perda desse patamar abre espaço para o mercado buscar o próximo suporte, que fica lá em R$ 20,60. Esses são alguns destaques que a gente pode colocar, né? Além do próprio dólar, que renovou as suas máximas aí dos últimos 2 meses e meio praticamente, tá? Para a infelicidade de quem andou comprando no cartão de crédito internacional, o mercado abre espaço para buscar ali a faixa de 2.423 pontos, no que seria aí uma onda 5, né? 1, 2, 3, aqui onda 4, e aí o mercado vai desenhando a onda 5. Se nós dermos um zoom aqui, perceba que é possível verificar aqui 3 ondas de impulso, né, dentro das 5. Então, o mercado estaria próximo de terminar o que seria aqui a onda 3. A gente pode projetar de maneira alternada essa pequena ondinha 1 e verificar que hoje o mercado atingiu o alvo de 2,68 da última perna de alta. Tá? Muito em breve a gente deve iniciar uma ondinha de correção no dólar para mais um impulso, para aí então fechar esse movimento aqui 1, 2, 3, 4, 5 de prazo maior. Tá? Então esse é o dólar que vem caminhando de maneira altista, junto com o juro, né? O juro futuro hoje, inclusive, vai rompendo o topo anterior, frustrando aqueles que acreditavam numa correção, né, depois do aumento da Selic, embora o Banco Central já havia sinalizado que deve haver mais um aumento ainda. Hoje o mercado vai rompendo o que seria uma linha de retorno, né? Então existia uma expectativa de correção mediante uma linha de retorno que aqui existia, que foi ignorada pelos preços, o que abre agora espaço para o mercado buscar a próxima resistência, e a gente consegue observar lá no contrato que vence em 2017, resistência só em 12,85. Né? Então isso traz um pouco mais de risco para a renda variável, vide que na renda fixa, né, em títulos do Tesouro, a gente consegue uma taxa bastante razoável, né, descontando a Selic. Tá? A gente consegue, pré-fixando a Selic, melhor dizendo. Tá? Mas graficamente o mercado sinaliza ainda mais movimento altista com o rompimento do topo anterior. Agora sim, a gente pode passar para a resposta de perguntas do pessoal. Vamos lá. O Kiko pede quais seriam os próximos alvos para o dólar, né, o WDOF14. Então a gente pode olhar o gráfico perpétuo, Kiko. Tá? E aqui no gráfico diário a gente observa que o próximo objetivo fica lá em 2.421 pontos. Uma ferramenta bem objetiva que a gente pode utilizar para verificar alvos durante a semana é colocar o ponto de pivô. Tá? Então aqui o ponto de pivô, a gente faz o seguinte. A gente inclui o indicador. Mas antes de a gente incluir o indicador, a gente conta até 10, respira um pouquinho. O Profit está cansado de trabalhar hoje, eu acredito. Aí, vamos lá, inserir. Onde está o ponto de pivô? Aqui, ponto de pivô. Eu vou botar aqui o indicador, então, vou botar ele mais espesso. Em azul serão os meus suportes, em vermelho as minhas resistências. Vou botar método Leandro Storm. Vou botar nível de 1,618. Vou botar nível de 2,618. Então esses daqui são os alvos. O ponto de pivô da semana está aqui na linha verde, em 2.331 pontos. Ok? Como o mercado abriu acima da linha de pivô, né, do ponto de pivô da semana, já existiria entrada já na abertura dessa semana, com stop abaixo da mínima do ponto de pivô. Tá? E dentro dessa lógica, Kiko, o alvo ficaria então aqui na primeira resistência da semana em 2.412 e a próxima resistência fica lá em 2.442. Tá? Então, pelo ponto de pivô, esses seriam os objetivos do dólar. Uma ferramenta bem legal, bem interessante de trabalhar, que vale a pena despender estudos. Tá? Vamos lá. O Glemos pede uma avaliação aí de Vale 5. Vale 5 foi um papel que hoje acionou venda. Ok? Tecnicamente esse papel já havia gerado
um sinal vendedor aqui na perda desse suporte. Então aqui já era possível trabalhar uma venda. Hoje o mercado deixa um candle vendedor em cima da média móvel de 21 períodos. Inclusive houve aqui um ponto contínuo dentro da lógica do método Stormer. Com isso foi possível trabalhar aí uma trava de baixa. E agora o mercado tem o objetivo dessa movimentação negativa aqui no gap, primeiramente, que foi aberto. Então esse gap aqui em R$ 31,45 é o objetivo de curto prazo da Vale do Rio Doce, que trabalha dentro de tendência de baixa, testando aí o que seria uma resistência, sugerindo retomada da movimentação negativa. No papel, essa é a expectativa de Vale. Paulo Severo pede uma variação de VEG3. Vamos dar uma olhadinha na VEG. VEG3, papel que vem em uma longa tendência de alta. Pode verificar aí um gráfico semanal do papel. Essa longa tendência de alta teve aqui o topo histórico rompido algumas semanas atrás. O mercado marcou uma resistência aqui na faixa de 32,07. Rompimento de 32,07 abre espaço para o mercado continuar em alta. Dentro da lógica do método Leandro, mais alguns candles de lado. Vamos ver, nós tivemos aqui 7 candles de lado, já corrigimos 50% no tempo, ou seja, qualquer candle rompendo a faixa de 32,07 é argumento de trade dentro da lógica desse modelo. Vídeo que nós já temos uma tendência de... temos uma forte tendência de alta. É um papel que no ano sobe aí 18% contra uma queda de 17% do Ibovespa. A gente está 36% na frente do Ibovespa. Então o rompimento do topo anterior é argumento de trade. Quem está comprado no papel já poderia subir um stop aqui para 31,19, né? Foi o último fundinho formado. O Alfredo coloca: Vlad, boa tarde, pode por gentileza comentar JBSS? Obrigado. Valeu, Alfredo. Vamos dar uma olhadinha na JBSS. JBSS é um papel que, se tivesse opções, a gente poderia pensar em comprar, montar um straddle, né? O mercado está bastante tempo de lado. A gente pode observar, inclusive, a diminuição da volatilidade nos últimos tempos. Olha só, nos últimos 6 meses. E isso faz com que a gente fique na expectativa do aumento da volatilidade para breve. Temos um papel dentro de congestão. Essa congestão tem limites aqui em R$ 8,00 e R$ 8,50. Rompimento para alguns dos lados deve dar uma direção para os preços. Qual que é o rompimento mais provável? Para cima, porque a tendência anterior é de alta. Mas se eu olhar a volatilidade, eu tenho a volatilidade bastante baixa. Quando a volatilidade está baixa, o mercado costuma fazer movimentos que trazem a volatilidade para cima, ou seja, queda nos preços. Então, o melhor mesmo não é antecipar, é esperar o mercado romper para algum dos lados. Pelas médias, o viés é altista. Já respondendo o BSB, que também solicitou, né, a avaliação de JBSS. O Lago coloca o seguinte: boa tarde, poderia comentar MMX? Estou comprado de 63 centavos, gostaria de uma opinião sobre stop. Lago, muito cuidado. Tomara que você tenha colocado no capital que você aceita perder por completo, então, né? Porque se você está trabalhando sem stop, como é que você calculou o tamanho da sua posição, né? Então, a primeira pergunta que você tem que responder é: qual é o stop? É a primeira pergunta, não é o ponto de entrada. A segunda pergunta é: eu opero a favor da tendência? Se eu opero a favor da tendência, eu não deveria estar operando a MMX, porque a tendência aqui é de baixo. Tá? Mas entendo, você deve ter comprado aqui em cima do suporte. Um stop estaria abaixo de 60 centavos, que hoje foi perdido, embora coloque que não é o tipo de trade que eu faço, não é o tipo de trade que nós aqui da LS costumamos fazer. Nem mesmo o Stormer, que opera volatilidade, cenário que ignora a tendência, não opera MMX. Tá? Então, não vejo motivo para você estar comprado nesse papel, tecnicamente falando. Tá? Temos um triângulo de baixa, perda de candle fechado abaixo desse patamar, abre espaço para o mercado continuar a sua trajetória negativa aí de prazo maior. Vale a pena venda coberta em Vale 5, não vale? Vale, se hoje a expectativa é de retomada da movimentação negativa, vale sim. A única questão é a seguinte, Lemos: o setup que eu costumo operar para fazer venda coberta é FR2. Né? O indicador que eu utilizo é o IFR2. Tá? E no caso do FR2, ele não bateu em 90 nessa última movimentação. Então, para quem trabalha fazendo a gestão ativa, não houve oportunidade. Para quem trabalha fazendo a gestão
passiva da sua carteira de prazo maior em Vale. A rolagem foi feita lá no dia 8 de novembro. Foi feita a rolagem então aqui, dia 8. Foi feita para rolagem para opção no dinheiro. Foi possível já oferir lucro. Essa rolagem agora será feita no dia 6. Então, para quem acompanha nossas operações, no dia 6 é dia de rolagem. Tá? Mas hoje exatamente, um cara mais agressivo faria... Um cara bem discricionário faria venda coberta. Dentro da lógica que eu trabalho, não está no ponto ideal para abrir venda coberta exatamente hoje. Vamos lá. Tem prazo esse trade de repique da Petrobras? Tem. Dentro do método Leandro, o stop no tempo é 10 candles. Tá? 10 candles é o stop no tempo. Ok? Zé do Milharal pede a avaliação do pullback no milho, CCMF 14. Vamos dar uma olhadinha. CCMF 14, acho que não tem nesse computador aqui. Não. Tomara que não trave. Vamos lá. Só ter paciência, ficar tranquilo. Que daqui um pouquinho nosso Profit Chart aceita que nós insiramos mais um ativo neste programa. Vamos lá. Amo Profit. Deixa eu já abrir aqui a minha ferramenta que vai me salvar nessa hora. Eu acho que o Profit realmente entregou. Só um segundo. Só um momento. Travou tudo aqui. Realmente eu vou ter que reiniciar meu Profit Chart. Agora acho que está indo. Bom, vamos lá colocar o nosso milho então. CCMF 14. Ai meu Deus do céu. Bom, enquanto isso, eu vou usar aqui o LS Pro. E a pergunta do Zé no Mineral foi se o papel está fazendo um pullback no gráfico diário. Bom, não está fazendo um pullback, a gente não tem o mercado em cima de um suporte. Tá? O suporte mais próximo fica aqui em cima do fundo anterior. Tá? Então nós não temos o mercado em cima de uma zona de suporte. Se a gente afastar um pouco esse gráfico, a gente percebe que o mercado está numa zona de resistência, que é esse patamar aqui. Esse patamar aqui localizado de R$27, entre R$26,90 até a faixa de R$26,60. Toda essa zona aqui é zona de resistência. Então a gente não tem o mercado em cima de uma zona de suporte para interpretar um pullback no milho, Zé do Milharal. Tá? Amanhã nós podemos ter um Dave Landry, né? Se a gente colocar aqui a média móvel de 20 no milho, né? Média móvel aritmética de 21. Vamos colocar aqui a média móvel aritmética.
Mas que coisa séria. Aí, nós temos a média subindo, a mínima de hoje está abaixo das últimas duas, portanto, isso é um Dave Landry. Então, a superação da máxima de hoje e amanhã coloca uma operação de trade a favor dessa movimentação. Tá? É um dos setups que nós utilizamos para operar o micro. Tá? Então, agora meu Profit Chart resolveu carregar. E assim eu posso ir para a próxima pergunta. O Remador colocou, não entendi o que comentou sobre a Petrobras, reversão, repique 10 candles. Remador, o trade que foi dado foi pelo método Leandro, ok, setup 13, o método Leandro tem stop no tempo, que são 10 candles. Tá? Então esse seria o tempo máximo que o mercado teria que evoluir dentro do setup que foi dado. Ok? Cameron Fry coloca, Vlad, como vai? Eu vou muito bem, Cameron Fry, e você? A BEV se enquadraria numa compra por FR2, né, se o mercado, se estiver na lista, não há nem o que discutir. Eu não vou carregar a BEV porque eu não tenho nesse gráfico e vai travar tudo. Eu acho mais simples a gente pegar e colocar aqui. Aqui no LS Pro. Vamos colocar aqui o IFR. Aqui. FR2. Temos FR2 em 34. Não, a BF. Agora sim. Sim, por FR2 tem uma compra hoje. Tá? Optando por uma versão mais subjetiva, o papel deixa uma sombra inferior em cima de um suporte. Vamos ver se o mercado está em cima de fato de algum tipo de suporte. Vamos lá. Gostando desse gráfico aqui, eu não vejo o papel em cima de um suporte não, Cameron Fry. O mercado hoje está perdendo a média móvel de 21. Então, se não for por FR2, que é compra não olhando a situação do preço, eu não vejo nada de se fazer no papel. Tá? A Gisela colocou, disse que está de olho aqui no pullback da média móvel de 9. O pullback na média móvel de 9 ela vai dar praticamente os mesmos sinais que o Dave Landry, né? Que é o 9.2 que o Larry Williams sempre coloca. O Augusto coloca, Fábio, por incrível que pareça, a tática de guerrilha em leve 3 se configurou. Exatamente, se configurou, surpreendente. Havia deixado um gatilho para compra, mas ela foi pulada, pois houve um gap no intraday. Entrei em nível acima, agora mantenho os 13,5% do setup, eu mantenho o nível de saída teórico como se tivesse comprado no ponto correto. O ideal, Augusto, seria você manter o alvo considerando como se você tivesse entrado no ponto correto, entre aspas, né? Lembrando, eu sempre coloco, não existe certo, não existe errado no mercado. Isso dentro daquela loja que a gente comentou. Tá? Só toma um pouquinho de cuidado que esse stop acabou ficando um pouquinho caro na leve, né? O stop pelo setup fica aqui, em 26,20. Então eu acho que tu vai ter que usar um stop um pouquinho mais discricionário. Né? Não sei que tipo de stop tu calculou, tá? Mas de fato acionou. Tem a tática de guerrilha que foi dada a entrada na superação da máxima na primeira hora. De fato. Tá? Então, indiscutível tal cenário. E incrível que o mercado de fato superou a máxima do dia. Tá? E existe sim o fato do mercado pular, principalmente num papel como o Leve 3, que não tem uma liquidez muito importante. Leonardo colocou se Petro 4 não seria uma boa compra de uma opção no dinheiro em vez da compra do ativo com estoque no pó. Leonardo, até seria. Tá? Até seria sim, só que eu te sugeriria não trabalhar a Petro L, okay? Mas sim trabalhar a Petro A. Porque a Petro L já na semana que vem, ela tem a última semana de vida, e a última semana de vida é a semana que as opções mais perdem valor. Tá? Então fica de olho nisso, o ideal seria você focar já na próxima série, na série A. Tá? Lembre de alocar o valor que você aceita perder. YouTube 4, poderia comentar, por favor? Diz o Baralho. Hoje acionou ponto contínuo na venda, ameaça perder suporte fechando a mínima do dia com volume em cima da média. Concorda com essa análise? Quem sou eu para discordar da sua análise, Baralho? Concordo. Grau, número e gênero.
né? Houve um ponto contínuo, papel dentro de uma tendência de baixa, tá? A gente observa o mercado indo em busca aqui da faixa dos R$ 31,30. O mercado já vinha dentro de um canal de baixa. Hoje nós praticamente testamos a linha de tendência de baixa. Então a gente deve ver o mercado buscar próximo fundo anterior ou a linha de retorno aqui do canal de baixa. Lembrando que nessa zona aqui nós temos também os fundos anteriores aqui de outubro, né? Que também são zonas aí de suporte e de objetivo para o nosso YouTube 4. Então, para o cara pegar essa venda, tinha que ser meio atento, né? Porque o mercado abriu em gap de baixo, o cara tinha que estar ligado aqui no fechamento de gap para fazer a venda. Então, foi uma venda um pouquinho mais sofisticada, um pouquinho mais classuda. O cara tinha que ter tempo de acompanhar esse mercado para poder trabalhar essa venda, porque o mercado já abriu 1,37% abaixo do ponto ideal de entrada. O remador pede uma avaliação de BRML, BRML3, BRMOLs. Hoje vai então aí testando a mínima do ano em R$ 17,70. Tá? Se nós afastarmos esse gráfico, a gente percebe que esse patamar é nada mais nada menos que a mínima do ano. A perda desse patamar joga o mercado lá para R$ 15. Temos algumas mínimas aqui que podem incomodar no curtíssimo prazo, temos, mas o ponto chave e de objetivo magnético que chama os preços é lá em R$ 15. Tá? Então esse é um papel que inclusive aí dentro de uma ótica de prazo maior, tá? Nas últimas, no meio do ano aí, foi um papel que perdeu linha de tendência de alta mais afastada, tá? Projetando aqui esse canal para baixo, a gente percebe que hoje não, essa semana, né? Olha que coisa legal, o mercado está perdendo a linha de retorno do canal duplicado para baixo, aqui, né? Está consolidando isso. Isso faz com que a gente tenha que pegar o nosso canal aqui e triplicar ele. Então aqui acaba sendo a nova rota de BRML3. Obviamente que essa aqui é uma avaliação 100% gráfica, tá? Mas que faz sentido. Essa aí seria a nossa BRML3. Essa aqui seria a rota do papel, dentro de uma lógica de prazo maior, né? Caso o fundo aqui for perdido. Óbvio que para fazer essa venda tem que ter aluguel, né? Isso acaba sendo um pouco mais complexo. Ok, pessoal, então hoje vamos finalizando aí nosso bate-papo. O mercado vai perdendo suporte, abrindo espaço para buscar o próximo. Tá? Acredito em mais um dia de queda para amanhã, para o mercado buscar essa faixa de suporte. Tá? O que jogaria o nosso dólar para a busca lá dos 2.421 pontos. Tá? Porém, se nós olharmos aí um gráfico de 60 minutos do nosso BOV, a gente pode identificar o seguinte, tá? Afastando um pouco mais esse gráfico aqui, né? A gente percebe que o mercado vai se aproximando de uma zona de sobrevenda bastante importante nos 60 minutos. Então, mais algumas horas de queda devem acontecer para depois o mercado marcar algum tipo de fundo importante. Tomara que quando isso aconteça, o mercado já esteja testando aqui os 49.500 pontos. Né? Então, tecnicamente, o mercado ainda tem espaço para bater naquele patamar. Com essa avaliação eu me despeço, desejo um ótimo fim de dia para vocês, bom descanso, nos falamos amanhã. Tudo de bom, até mais.